Então, sem mais delongas, vamos ouvir o nosso ilustre ministro, agradecendo mais uma vez, e concedo a palavra ao ministro Fernando Haddad. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o presidente Mário Negromonte Júnior pela maneira como tem conduzido essa comissão, pelo respeito de todos os seus membros, com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, com a área econômica em geral. Nós temos tido um diálogo muito produtivo. O presidente Lula sempre faz questão de exaltar o fato de que todas as propostas encaminhadas pela área econômica ao Congresso Nacional receberam um tratamento digno. Foram consideradas sérias, foram emendadas, foram aprovadas, foram sancionadas, o que significa dizer, e nós temos total consciência de que nós vivemos numa democracia, deputado. Nós temos clareza e queremos continuar vivendo numa democracia, e sabemos que as propostas da área econômica, elas são propostas que vão ensejar um debate aqui na Casa e um aperfeiçoamento à luz da oitiva da sociedade, dos setores envolvidos. E o papel desse Congresso, como Casa do Povo, é justamente fazer a mediação entre o que é necessário e o que é possível. Obviamente que a área econômica ela quer fazer os ajustes necessários na nossa economia o mais rapidamente possível. Mas o papel do Congresso é justamente verificar a plausibilidade desse ritmo. E, muitas vezes, quem dá o ritmo do ajuste é o Congresso, não é o Executivo. É o Executivo em diálogo com o Congresso. E eu penso que nós estamos indo bastante bem no que diz respeito à agenda econômica. Eu gostaria de lembrar, e aqui eu não estou me baseando em dados, eu não vou aqui fazer adjetivações, não é o meu papel aqui, eu só gosto de falar de números, de projeções, do que aconteceu com base em dados, para que nós não caiamos no erro, né, de dividir o país em torno do que precisa ser feito. Né? Quando nós assumimos, deputado Negromonte, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos uma piloa de 2023 que já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Eu estou falando de uma piloa que não foi encaminhada pelo governo Lula, foi encaminhada em 2022 pelo governo anterior. Ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais, com algumas especificidades. A primeira delas, deputado Lindbergh, é que não constava naquela piloa o Bolsa Família. Então, a rubrica do Bolsa Família estava em descoberta em alguma coisa em torno de 60 bilhões de reais. Então, nós tínhamos um déficit previsto de 63, mais uma rubrica a descoberto de 60 bilhões de reais. Nós não tínhamos a rubrica da Previdência com o valor correto, em alguma coisa em torno de 15 bilhões de reais. Então, só essa conta, nós já estamos falando de 130, 140 bilhões de reais a descoberto. Um outro problema que precisa ser considerado é que não estava previsto o pagamento de precatórios. E nós sabíamos que o Supremo, em algum momento, ia declarar inconstitucional aquele não pagamento. Vou usar palavras simples aqui, não vou, como eu disse, eu não vou adjetivar. Né? Não foram pagos os precatórios de 2022 e não estava previsto o pagamento de precatórios na sua integralidade em 2023. Foram mais 90 bilhões de reais que nós tivemos que despender em 2023 para honrar, repito, o déficit previsto pelo próprio governo anterior de 63 bilhões. O Bolsa Família, cuja rubrica estava descoberto. A Previdência, cuja rubrica estava descoberto. E os precatórios, que não tinha previsão orçamentária para pagar o que não tinha sido pago. Essa é a razão pela qual, quando eu digo que nós herdamos um problema fiscal entre 250 e 300 bilhões de reais, eu estou apresentando um número. Eu estou apresentando as contas públicas tais como elas são.
Eu não estou aqui fazendo proselitismo, não estou querendo falar pela oposição, pela situação, eu estou apresentando a conta como ela é. Nós recebemos um problema fiscal em 2023 desta ordem. E eu nunca me queixei disso, porque eu sabia que isso ia acontecer. Já quando eu fui designado, né, para o Ministério da Fazenda, tinha uma equipe de transição com economistas proeminentes, os economistas que elaboraram o Plano Real, estavam na equipe da transição. E eles próprios se depararam com uma conta impagável. Não tinha como arcar com aquilo. E, muitas vezes, esses economistas são criticados, hoje, por causa da PEC da transição, como se fosse uma atribuição desse grupo de economistas da transição a responsabilidade pela PEC da transição. Mas não. O que eles fizeram foi simplesmente uma conta de quanto o orçamento estava a descoberto. Então, a PEC da transição foi simplesmente o reconhecimento, não foi, às vezes, a culpa é do Congresso. Eu vi algumas colunas de jornal, a culpa foi do Congresso de aprovar a PEC da transição. Não, a PEC da transição foi um mero reconhecimento de um passivo que já estava contratado. Já estava contratado. Ou vocês são responsáveis pelos precatórios, ou vocês são responsáveis pelo novo Bolsa Família, ou vocês são responsáveis pela Previdência. Então, eu penso assim, está havendo uma injustiça muito grande com a equipe de transição do governo, né? A equipe que fez as contas sobre a PEC da transição, e está havendo uma injustiça com o Congresso. Esse passivo fiscal, ele existia na passagem de governo, e ele precisa ser enfrentado. Foi uma despesa contratada sem fonte de financiamento. É isso que aconteceu. Como era uma emenda constitucional, ninguém podia contestar pela lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar. Uma emenda constitucional tem hierarquia superior. Então, era aquela conta, nós sabíamos que tínhamos que pagar. O que nós fizemos? Nós tínhamos duas opções. Ou aumentar a carga tributária, que várias vezes foi o procedimento adotado. Por exemplo, o PAEG, depois de 64. O que aconteceu depois de 64? As contas estavam desajustadas. O que fez o regime, à época? Aumentou em 10% do PIB a carga tributária. A carga tributária foi de 16% do PIB para 26% do PIB, entre 64 e 70. Aumentou 10% do PIB a carga tributária. O que aconteceu no real? No real, com a crise cambial de 1999, o que aconteceu com a carga tributária? Foi de 26, porque ela ficou estável. De 70 a 94, ela ficou estável, a carga tributária, na ordem ali de 26% do PIB. O que aconteceu com a crise de 99? Mais 6% do PIB de carga tributária. Foi de 26 para 32. Qual foi a nossa alternativa? A nossa opção foi cortar gasto tributário que não se justificava do ponto de vista social. Ou seja, ao invés de fazer toda a sociedade pagar a conta desse desequilíbrio, nós fomos atrás daqueles que não estavam pagando os tributos que toda a sociedade está pagando. E fomos corrigindo distorções, com o apoio dos senhores, com o apoio do Congresso Nacional. Então, a primeira coisa que nos cabe aqui, depois desse breve diagnóstico, é reconhecer o trabalho de parceria que foi feito. Porque todas as vezes que eu vim a essa casa, eu vim com medidas delicadas. Não é fácil você dialogar com setores específicos. Né? Não é fácil discutir PERSE, discutir desoneração, discutir subvenção a custeio, discutir uma série de problemas que nós enfrentamos. Mas eu julguei que era mais justo fazer dessa maneira do que fazer o que foi feito no passado. No passado, aumentava-se a alíquota ou criava-se um novo imposto.
é mais fácil. Você aprova uma coisa só e resolveu o teu problema. Mas não nos parecia justo fazer isso, porque muita gente estava deixando de pagar imposto. O gasto tributário subiu de 2% para 6% do PIB em 20 anos. Então, qual foi a nossa opção? Já que a despesa está contratada, ela está contratada. O novo Fundeb está contratado. O novo Bolsa Família está contratado. O piso da enfermagem está contratado. Quando eu cheguei, essas despesas estavam contratadas. A nossa equipe, então, se reuniu e nós fizemos um diagnóstico. O que é mais justo fazer? Já que essa despesa está contratada a descoberto, vamos atacar o gasto tributário, porque tem muita gente que não está pagando imposto, quando a sociedade brasileira está pagando imposto. Então, Rio Grande do Sul, e termino aqui, nós não podemos colocar o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, para nós, é uma questão que nós temos que enfrentar, porque é uma questão humanitária, é uma questão econômica, é uma questão social, são várias dimensões do problema que nós vamos ter que endereçar, e nós não vamos nos furtar a atender o Rio Grande do Sul. É um estado de calamidade. Agora, vejam vocês que também aqui eu devo agradecimentos ao Congresso Nacional. Está tudo sendo pactuado, tudo sendo acompanhado pelos presidentes das duas casas e pelos parlamentares envolvidos na apresentação de projetos voltados para aquela crise climática. E estamos fazendo passo a passo, estamos tomando as medidas necessárias para compor um quadro de sustentação à recuperação do Rio Grande do Sul, que a nós interessa que seja a mais rápida possível. Nós queremos que a economia do Rio Grande do Sul volte e se recupere o mais rapidamente possível, porque isso vai ajudar na questão social, vai ajudar na reconstrução da infraestrutura, vai ajudar na reconstrução das casas, vai ajudar na aquisição da mobília das casas que foi perdida, vai ajudar em todos os âmbitos, na questão sanitária, né, na prevenção de doenças que aquelas enchentes podem trazer. Uma série de providências estão sendo tomadas. O DENIT está a plena carga, a saúde está a plena carga, e é assim que tem que ser. Mas com a palavra, o deputado Lindenberg, pelo tempo de... O meu mais maioria. 8 e 3, 11. 11. Esse número é... Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Quero cumprimentar o ministro Fernando Haddad. Ministro, essa audiência aqui está muito tranquila, porque, na verdade, contra números, contra fatos, contra resultados, não adianta inventar fake news. Chega a ser engraçado escutar de alguém que defende Bolsonaro falar em gastança. Foram 759 bi acima das regras fiscais em 4 anos. Para não falar, ministro, das medidas eleitoreiras em 2022. Aquele escândalo, uma farra, 178 bi em medidas eleitoreiras. Quando você calcula as perdas de estados e municípios, nós vamos para 281 bi. Então, como é que tem coragem de vir aqui falar sobre isso? Eu vi, ministro, no domingo, e usaram muito esse gráfico do Poder 360. Eu, quando vi esse gráfico, dizia o seguinte: o déficit nominal do governo do Lula chega perto do déficit da pandemia. Eu mandei na hora mensagem para o Fernando Rodrigues. Nós sabemos, um jornalista muito respeitado e sério. Eu dizendo, Fernando Rodrigues, esse déficit nominal aqui se explica pelos juros, pelos serviços da dívida. Na mesma hora, ele mexeu na matéria e colocou esse outro gráfico aqui, porque as coisas não têm comparação. Veja bem, agora, dos 998 bi de déficit nominal, 745 foram serviços da dívida. Pagamento de juros. De juros. Apenas 230 no ano passado foi de déficit primário, incluindo aí o precatório, que tem que sair dessa conta. É completamente diferente da situação da pandemia. Lá,
de 1 bi de déficit nominal, 300 milhões foram gastos com juros. Os 700 foram de déficit primário. Então, são coisas completamente diferentes. Eu vou voltar a esse tema da política monetária, ministro. Mas eu quero ir também a números. O mercado, no ano passado, quando começou o ano, tinha uma previsão de crescimento econômico em 2023 de 0,8. Eu acho engraçado, eu falo, recebo muito aqui como deputado, o mercado, as instituições, e a gente conversa. E eu fico impressionado que eles mudam de posição, erram tanto. Agora, o governo não pode fazer uma avaliação à luz de um novo cenário, mexer nas previsões. Pois bem, a previsão de crescimento era 0,8. Crescemos, senhor presidente e ministro, 2,9. Mas eu quero falar do que importa. Quero falar da vida do povo. E aqui é onde os números são impressionantes. Aumento de renda real do trabalho. Em um ano, 11,7%. Alguém acha isso pouco? Renda real. Renda domiciliar per capita. Crescimento de 11,5%. Isso é mais dinheiro no bolso do trabalhador. Por que isso aconteceu? Por vários motivos. A inflação, que chegou a 12% no governo do Bolsonaro, em abril de 2022, caiu. Encerrou o ano em 4,6%. Mas teve o quê? Por favor, aqui, nós estamos concluindo aqui, faltam poucos. Depois do deputado Kim, vai ter a deputada Bia Kici para concluir aqui. O deputado Vermelho, Vossa Excelência não se inscreveu aqui. Tá. E quem vai concluir o deputado... Eu estou inscrito. É isso. A liderança vai falar primeiro. Quem? Vai ser a deputada Bia Kici e para concluir o deputado Bongás. Mas aí, líder, não é intercalado um líder com 4 deputados? Mas ela já tinha pedido antes, a gente colocou as duas de liderança e o deputado Bongás vai concluir. Ele abriu mão, o deputado Vermelho. Presidente, quero questionar Vossa Excelência, primeiro, 2 pontos. O primeiro é o item 8.1 do acordo de procedimentos assinado por Vossa Excelência para a realização desse comparecimento do ministro. No acordo de procedimento, há a previsão de réplica e tréplica, mas Vossa Excelência não implementou isso... Gente, peraí, só um minutinho. Eu vou pedir aqui o silêncio. A gente precisa ouvir aqui o deputado Kim, por favor, questão de ordem. Então, o primeiro questionamento, presidente, é sobre o item 8.1, que prevê, o acordo de procedimentos assinado por Vossa Excelência, que prevê a réplica e a tréplica, que não foi concedida a nenhum parlamentar nesta reunião de hoje. Eu quero questionar Vossa Excelência se o acordo de procedimentos... Não, mas é facultado para o orador, não para o presidente decidir quem faz Ninguém pediu, réplica, quem faz ninguém tréplica. Pediu réplica aqui. Então, você está pedindo agora questão de ordem, mas ninguém pediu. Por isso que eu disse que se eu fizesse agora seria intempestivo, porque eu deveria ter pedido logo depois do que eu falei. Eu pedi, Vossa Excelência não concedeu e disse que era o presidente e desrespeitou o regulamento que Vossa Excelência assinou. Então, eu pedi no momento correto. Vossa Excelência não concedeu a questão de ordem de maneira antirregimental. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao acordo de procedimentos, gostaria de ter garantido o meu direito à réplica. E o segundo ponto é em relação ao inciso 7º do artigo 74 do Regimentar da Câmara, que trata sobre direito de resposta quando há, e eu entendo que tem havido, atribuição indevida de opinião pessoal por parte do ministro ou de qualquer outro parlamentar da Casa, que também me garantiria 1 minuto de direito de resposta. Termos em que peço deferimento, presidente. Claro. Sobre a questão, veja bem, as duas questões. A primeira... da questão de ordem, eu já tinha concedido a palavra antes de você falar, Vossa Excelência falar pelo microfone, deputado Kim. Tenho o maior respeito, Vossa Excelência, tá? Vossa Excelência tem faz um trabalho brilhante, no que Vossa Excelência acredita, e toca isso da melhor forma possível. Tenho o maior respeito dessa presidência, não é só minha como deputado, dessa presidência. Mas eu já tinha concedido a palavra ao deputado Pedro Paulo. Primeiro ponto. Se fosse diferente, pode ter certeza que Vossa Excelência eu teria concedido a Vossa Excelência a questão de ordem. A questão da tréplica, não, a tréplica, foram outros pontos. A questão da tréplica,
não houve nenhum pedido de tréplica, não houve. Em nenhum momento. O senhor levantou agora. E a questão de direito de resposta, veja bem, posso lhe dar sem problema esse direito de resposta. Muito embora o ministro fez a correção a tempo e solicitou aqui até o nome do deputado que teria feito, teria colocado o deputado Felipe, ele fez a correção aqui. Fez a correção. Você não sentiu, Vossa Excelência não se sentiu contemplado com a correção que o ministro fez? Porque e pediu desculpas. Para além do tema que o ministro se corrigiu e pediu desculpas a mim, posteriormente ele prosseguiu e atribuiu outras 3 opiniões indevidamente a mim. Mas qual foram as 3 opiniões? Em relação a dizer que eu não considero que o varejo brasileiro seja honrado, coisa que eu nunca disse, não, nem então, sequer citei varejo. Se teve isso, então vou conceder. Veja bem. Ele fez perguntas retóricas, mas veja bem. Exatamente. Você não acha... Não foram esses os termos, presidente. Não, tudo bem. Eu vou, para ser justo aqui, veja bem, eu vou lhe dar 1 minuto de resposta sobre esses outros pontos. Não sobre a atribuição a Vossa Excelência das apostas, porque ele já retirou e pediu desculpas. Perfeito, sem problema. Ok? Então, 1 minuto para Vossa Excelência. Então, quero primeiro, presidente, dizer que em nenhum momento eu insinuei que o varejo e a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou, de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também, todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana, e também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando, quando na realidade, de 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu nenhum deles, nem sobre quais privilégios para a elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, para além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, o questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião, qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, hoje em votação do Mover, da tributação, da imposição de imposto de importação em 60% para as compras online. O ministro não colocou o posicionamento do Ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado. Pronto. Deixa eu só... Calma. Eu vou... Dei uma questão de ordem. Direito de resposta. Vamos ouvir primeiro aqui a... Hoje, nessa comissão, o PL já falou. Com a palavra, pela liderança, pela comunicação, deputada Bia Kicis. Muito obrigada, senhor presidente, senhor ministro. Cumprimento todos os parlamentares, servidores presentes. Ministro, quero fazer aqui uma ponderação, Vossa Excelência. Com relação à reforma tributária, eu vejo um problema muito sério aqui, que é com relação aos Sintex. No mundo todo, o chamado imposto do pecado, ou imposto seletivo, ele incide sobre produtos que podem fazer mal à saúde, como açúcar, bebida, alguma coisa assim. Eu até me coloco contrariamente, porque eu acho que a gente não tem que ficar tutelando as pessoas e as escolhas delas. Mas, de qualquer forma, no Brasil, nessa reforma, passou o Sintex sobre um dos produtos mais importantes para a nossa exportação, que são os minérios. E eu gostaria de saber se Vossa Excelência concorda com isso, porque eu estava aqui na votação e essa reforma, o texto, acabou sendo votado de forma assodada. Eu creio que muitos colegas deputados, parlamentares, nem sabiam dessa taxação sobre o minério. O texto era lido ao mesmo tempo que ia sendo ainda alterado. Eu sempre acho que a falta do debate, da maturidade do debate, acaba gerando problemas como esse, mas que eu entendo que se o governo compreender e concordar que taxar o minério é um erro muito grande e ainda se está taxando a exportação, que é um dos maiores produtos exportados pelo Brasil, o governo pode simplesmente não colocar para regulamentar esse item e aí não poderá ser cobrado. Então, eu chamo aqui a atenção para esse problema que eu considero extremamente grave na nossa reforma tributária. Gostaria também de comentar, até saiu um texto, acho que ontem no Estadão, falando da questão da criação dos fundos. Esses fundos privados que estão sendo usados, e, a meu ver, e de muitos economistas, isso acaba burlando o orçamento.
Então, nós já tivemos a questão do fundo, na questão aí dessa lei que nós aprovamos da Bolsa de Permanência do Estudante. Eu votei a favor da lei de permanência, mas eu votei contra ficar retirando do arcabouço essas despesas. E o que acontece é que se criou um fundo que o governo, ao invés de pagar o benefício diretamente ao beneficiário, e isso entrar na conta de despesa do governo, isso passa a contar como capitalização. Então, você começa a burlar o orçamento com isso. Então, nós temos agora também, no Mover, o mesmo problema. A criação de um fundo, só que, nesse caso, eu considero mais grave, porque nem vai ser feita necessariamente uma capitalização, deputado Pedro Paulo, pelo governo, pelo Tesouro. Mas os beneficiários, no caso, os empresários, os industriais, aqueles que quiserem participar desse benefício, terão que fazer o aporte. Então, isso é uma tributação disfarçada. E isso tem sido chamado a atenção por vários economistas, inclusive economistas que, historicamente, apoiaram o governo do PT. Então, aqui não é uma questão nem ideológica, nem nada, é realmente uma preocupação desta parlamentar muito grave com relação a fraudes no orçamento. Por exemplo, o artigo 67, um artigo 165, que proíbem o início de programas sem que esteja previsto no orçamento, que proíbem que as receitas e despesas sejam feitas sem estarem também no orçamento. Então, eu vejo essa criação dos fundos com muita preocupação, porque eles são uma forma, assim, de se burlar o orçamento. Eu gostaria de saber a opinião do ministro sobre isso. E também, assim, gostaria de fazer mais algumas perguntas, ministros, para o senhor colocar a sua opinião. A gente tem visto, inclusive, acompanhar uma certa tensão agora dentro do governo entre a pasta de Vossa Excelência e a pasta da ministra Simone Tebet, que tem declarado que é chegado o momento do governo começar a cuidar das despesas, diminuir despesas, coibir despesas, porque esse governo ele tem realmente se ocupado de aumentar as despesas, agora até com a criação de mais um ministério, né, muitas despesas, sem em nenhum momento cuidar de diminuir essas despesas. E o governo quer apenas o quê? Arrecadar, arrecadar. Então, agora nós estamos com essa questão de mais taxação sendo criada, essa questão, inclusive, da taxação aí, né, dos impostos sobre importação pela internet. Eu acabei de receber aqui uma pesquisa feita pelo PROCON, CLDF, dizendo que quem vai ser mais taxado vão ser classe C e D, né, compra pela Shopee. Então, eu vejo assim, é preciso dar um basta nessa sanha arrecadatória, e eu não vejo que isso faça bem nenhum, e a gente tem que cuidar de começar a enxugar as despesas. Se a gente não fizer isso, a preocupação que já vem sendo externada por diversos economistas, e economistas, como eu disse, que historicamente apoiaram o PT, ela realmente demonstra para a gente uma catástrofe que se avizinha. E em questão de catástrofe, nós já estamos vivendo aí, né, a questão do Rio Grande do Sul, esse parlamento tem se manifestado, diversos parlamentares têm, como eu mesma, né, tirado emendas do seu estado para colocar, para socorrer os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Gostaria até de entender, ministro, que ontem na reunião de liderança eu ouvi que vários parlamentares estão tendo muita dificuldade nessa realocação das emendas, que parece que o governo está exigindo que se realoque todas as emendas do parlamentar e não apenas uma parte. Então, eu até gostaria de entender melhor, porque isso realmente eu ouvi ontem, tem uma colega que está tendo problemas com isso, só para saber o que está acontecendo com relação a isso. E, ministro, para concluir, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que a inflação dos preços ao consumidor, né, ela estava, especialmente dos alimentos, já tinha estourado muito antes do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, isso está sendo visto pelo governo, né? O endividamento do Brasil segue, assim, com números absurdos. O arcabouço já foi descumprido várias vezes. Qual é o objetivo disso? Eu acredito que todo mundo está vendo que isso vai destruir a economia. O que é que o governo vai fazer para impedir que isso aconteça?
Por que taxar os mais pobres? Aqui eu pergunto, nas compras internacionais, taxar é a única solução do governo? Quando é que o governo vai olhar para o controle das despesas? E mais uma pergunta, por último, a reforma administrativa. O governo tem alguma intenção de fazer a reforma como instrumento para enxugar as despesas? Então, só para esclarecer, com relação à cobrança de Shopee, eu não estou me referindo ao ICMS, evidentemente. Eu fui procuradora do Distrito Federal, chefe da fiscal. É que é o único imposto que está sendo cobrado. Não, hoje nós temos um projeto aqui que está em trâmite na casa e o governo não abre mão, segundo o líder Guimarães, de se cobrar, fazer uma cobrança das compras até $50. Deputada Mas é Bia, imposto federal, não é imposto de não, mas importação. você sabe, o que eu disse para a senhora é que hoje o único imposto cobrado... Sim, mas eu não estou me referindo ao ICMS. Não, mas eu estou. Sim, mas quando eu falei para o senhor dessa cobrança, que eu estou falando do que nós estamos votando agora, Bom, né, que mas está aí- em pauta, aí- mais o líder do governo. Não, mas Porque aí nós já a senhora- tentamos... a senhora vo- Não, a mas senhora ele vota fala de pelo acordo com a governo. sua consciência. Não, mas o líder do governo fala pelo governo. Ele disse, inclusive, que o governo não abre mão dessa cobrança. E nós temos os dados eu de que não- classe C e D que serão Deputada- mais de 70% Ministro, taxados. 30 Deputada. segundos só. Então, 30 é segundos. só para Eu dizer, penso com que a senhora- relação... Eu penso que a senhora devia Não, de tratar lés disso diferendo, na não. presença do deputado Guimarães, que Não, eu, ele estava aqui agora. Então, mas eu não na tenho como reunião de responder por isso. liderança, vários Deputada, a deputados senhora está aqui- desconhecendo que o PL apresentou uma emenda, PL, dizendo o seguinte, a pessoa só pode comprar uma Não, vez eu não por semestre. desconheço, isso foi... Não, O deputado, Luciano Hang atuou aí. deputado, Peraí, gente, eu falta- tenho- só- ó, pra são não 14 quero horas, abrir. eu quero responder Eu à quero só deputada. dizer o seguinte, que, obviamente, deputado, que o senhor já me conhece, já me viu em mesa na RO, discutindo, trazendo propostas, que, inclusive, o governo acatou a minha proposta do PERS. Então, Você veja como o governo é eu tenho sensível. sempre buscando colaborar. Então, nesse caso, eu não estou me referindo ao ICMS, que é estadual. Eu fui procuradora do Estado, procuradora-chefe da Fazenda. Mas o a que eu senhora é quero a favor da dizer cobrança do ICMS estadual? Não, eu estou me referindo aqui ao imposto. Não, mas eu pergunto- Eu sou contra aumentar qualquer taxação. Então, nesse senhora é a caso, favor eu não de- estou falando do que está sendo cobrado. Eu sou contra aumentar essa taxação, tanto que eu tenho uma emenda para fazer o seguinte: como estão se movimentando, dizendo, olha, isso prejudica a indústria nacional. Então, eu tenho uma emenda que é o seguinte: vamos não cobrar nenhum imposto, nem da importação e nem de quem está aqui, até $50. É algo que pode ser debatido aqui no parlamento, é uma proposta. Com A relação senhora já ao fez análise de fundo, impacto disso? com na rela... economia Não, eu não nacional? fiz o impacto. Eu apresentei essa proposta porque eu tenho o impacto da cobrança para a classe C e D. Agora, com relação Mas ao é que eu não fundo entendi, mover, eu não entendi o seu posicionamento. Eu não consigo responder a senhora sem entender o que a senhora pensa. O sem único entender o que eu penso? eu não entendi. Por eu exemplo, disse que hoje, Não, na mas calma, proposta, deixa foi eu fazer a colocado pergunta. um jabuti. Deixa eu fazer a pergunta. O único imposto que foi instituído no remessa conforme é estadual. A senhora é contra ou a favor que o ICMS seja cobrado no remessa conforme? Não, isso não está em pauta, ministro. O que está em pauta é Por que que não? agora... Não, porque aí a gente teria que realmente rever todo o impacto disso junto aos governos estaduais, aos estados. E eu não estou querendo mexer com os estados agora. Nós estamos tratando aqui Mas de me uma... parece incoerente. Não, ministro, a coerência é que eu sou contra aumentos de imposto. Mas esse foi aumentado. Não, o aumento agora que está sendo proposto é de importação e governo... O único imposto que foi federal. instituído, o único Ministro. imposto que foi instituído foi o imposto Ministro, estadual. no Mover, que não trata desse assunto, foi colocado um jabuti. Quem colocou? No Mover... Quem colocou? O relator colocou um Quem é jabuti. o relator? É do PT? Não, eu não sei quem é o relator. Átila Lins. É do PT? Não, É do PT? Ministro, não estou falando só do PT, na reunião de liderança. Mas, deputada, eu fico Ministro, sem deixa eu poder só falar. responder dessa Ministro, o maneira. governo Esse não debate abre eu mão. gostaria de fazer, Não. porque é a indústria nacional. Só um minuto. Ela está sendo contra a indústria nacional. Não, pelo Não, veja, contrário, veja. eu estou Então, propondo... esse debate eu quero fazer. Bia, presidente. Bia, Se peraí, esse peraí. debate Eu ela estou é olhando para o contra a consumidor. indústria nacional. Não, deputado, eu não quero trazer por os produtos gentileza, de eu não Bia, quero Bia. debater O PL com quer Vossa taxar, Bia. Excelência. Ele Gente, quer por taxar. favor. Traz da Bia, China, Bia, pô. Bia. Nossa Bia. indústria Presidente, destrói eu no estou Brasil. sendo atacada. Ao invés Não. de poder fazer uma ponderação... Traz da China e eu estou destrói o sendo Brasil, é atacada. isso? Calma. Presidente, eu estou vamos- sendo atacada. Eu quero concluir a minha fala. Por gentileza, ministro. Dep- Por dep- favor, eu peço do deputada senhor Kiss. a Totalmente fora do mesma horário. seriedade que eu estou tendo aqui. Não vamos falar do ICMS, eu não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte, foi colocado um jabuti e nós estamos tentando negociar isso na reunião de liderança. O líder do governo, eu acho que ele tem fé pública, tem boa fé,
né? Ele falou para frente de todos os deputados que estavam lá que o governo não abre mão dessa taxação até os $50. Por conta disso, 2 emendas foram apresentadas pela minoria. Uma delas é para simplesmente suprimir, essa é de minha autoria, suprimir do texto esse jabuti que foi colocado. Essa é uma emenda. A segunda emenda, de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo, que é vice-líder da minoria, é para que, então, como as empresas, a empresa nacional tem reclamado que há um desequilíbrio na taxação só delas e não do importado, então que se retire até $50 qualquer cobrança de imposto federal. Não se está falando de ICMS aqui. É uma proposta que vai ser debatida no plenário. Deputada Bia, É só isso. Deputada que eu Bia, estou o PL colocando. está Então, eu propondo só taxar. Não está mais. Dá direito o PL a está retirando uma compra essas por semestre e outra compra. Aí Deputado, fica fazendo outra discurso história. para fora. Não estou Deputada, debatendo eu vou com responder a sua Vossa pergunta. Eu Eu pergunto vou responder a sua Vossa pergunta. Excelência se o governo não tem como abrir mão dessa proposta de importação até $50. Essa proposta não veio da área econômica. Não veio da área econômica. Pronto. Ok. Tá Então, respondido. presidente, só uma sugestão. Sim, Só uma O sugestão. único imposto que Esse continuará debate- sendo cobrado é o dos governadores, que foi instituído ano passado. Presidente, só uma Esse questão de foi ordem. A instituído questão de ano ordem é a passado. seguinte. Ministro, E, na minha opinião, O governo eu poderia falei aqui a concordar em favor. retirar. Defendi os governadores. Eu defendi os governadores aqui. É bom que se diga. Estou uma dizendo Com que o único relação ao imposto... fundo do Mover também, É uma Vossa Excelência sugestão. não me Deputada, respondeu. Não, deputada Presidente, é uma aqui. sugestão. Mas Vossa Deputada, Excelência não me respondeu quando eu Presidente, é uma digo sugestão. que Presidente, está sendo feito aqui uma Deputada aqui, maquiagem. só quero lembrar, peraí, só para lembrar pra uma coisa. concluir, Não, presidente. deputada aqui, com todo... Veja, Presidente. com Pra toda a concluir, eu vênia... estou falando de forma técnica, todo não estou respeito, eu sei. lacrando. Estou falando o seguinte... Ele não precisa responder, Presidente. veja. Presidente, uma A senhora questão de- sabe que a senhora chegou aqui, a gente deu a comunicação de liderança. Sim, eu sei. A comunicação de liderança ele não precisa responder. A senhora não pode exigir que ele Não, eu não estou responda. exigindo, eu estou Tá, pedindo a eu ele sei, que mas responda esse sugestão, último Porque a presidente. senhora disse que aspecto. estava sendo desrespeitada, enfim, porque ele não não. estava respondendo, não, Essa- veja. não pelo Aí eu tenho que ministro, atuar pelos aqui para colegas que poder começaram estabelecer a não pelo verdade, ministro. estabelecer aqui Não, eu não estava sendo o atacada regimento pelo dessa ministro. casa aqui, dessa Estava comissão. sendo atacado pelos colegas que Não, começaram a querer presidente. debater algo Não, fora do que eu com estava todo- falando. Eu respondi, Só a questão do mover, ministro. eu respondi dizendo que não concordo com as críticas, porque a transparência do aporte aos fundos está sendo feito na forma das leis fiscais. Não há excepcionalidade. No mover, não. Na No minha mover, opinião, não, porque é o empresário... Desculpa, deputada, a senhora não mas aí pode a ficar senhora, numa a conversa assim, 5 senhora minutos. vota contra, não tem Presidente, problema. A não, senhora não, teve uma o tempo sugestão, seu de presidente, fazer uma as sugestão. perguntas. Pois não, Eu tenho obrigado. certeza. Deputado Bongás Tá aqui, ok. Não, só por para... favor, Deputado pessoal, Bongás, eu só pra... escutei aqui, a reunião estava terminando, o ministro estava fazendo a despedida, o presidente já tinha ganhado, e houve uma nova interpelação. É um outro assunto. Este assunto, ministro e presidente, eu quero fazer, porque aqueles que defendem não ter uma política sobre o produto que vem de fora é que eles estão destruindo o nosso país. É por isso que a indústria está mal. Então, esse debate eu quero fazer. Quem diz pode trazer produto de fora é que ele não quer emprego no Brasil, não quer indústria brasileira. Esse debate eu quero fazer, mas ele tem que ser feito no momento corretamente. Com certeza, Então, mano. é isso que eu quero sugerir e parabenizar Concordo, mais uma Vossa vez nosso Excelência. ministro Saudade. Concordo, Vossa Excelência. Eu acho que só agradecer mais uma vez, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos ilustres convidados, nosso convidado, nosso ministro, dos nossos parlamentares. Dizer, viu, Pedro Paulo, quem sabe aqui, a gente passou mais de 5 horas aqui, quem sabe no futuro a gente possa estar dizendo que ficamos aqui na CFT debatendo aqui reforma tributária, economia, com o presidente da República, quem sabe? Só Deus para responder o povo brasileiro. Declaro encerrada a presente reunião, essa audiência pública.